Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 1. Jorei e força humana. Princípios básicos. Primeiro princípio: retirar a força do corpo. Um dos pontos mais importantes a serem observados para se conseguir o aperfeiçoamento na prática do Jorei é não usar a força física. Recentemente tenho recebido muitos telegramas com pedidos de graças. Dentre esses, há muitos casos bastante graves, outros, porém, nem tanto, embora quem esteja ministrando Jorei julgue tratar-se de uma situação de emergência. Tais estados de gravidade ou não podem ser facilmente percebidos pelos sintomas e sofrimentos apresentados pelo doente. Assim é que, entre os telegramas com pedido de ajuda, muitos são casos fáceis de serem resolvidos. Acontece, porém, de o Jorei estar sendo ministrado de maneira errada. Por não saber direito, quem canaliza a luz está usando a força do corpo. Basta, pois, corrigir essa atitude, não empregando esforço físico na prática do Jorei, que a cura se processa com facilidade. Portanto, a razão de, às vezes, não serem obtidos resultados imediatos não é a gravidade de uma doença, mas a maneira incorreta de se ministrar Jorei. Então, de fato, o primeiro aperfeiçoamento na arte de ministrar Jorei está relacionado ao não emprego de força física. Segundo princípio: a luz deve ultrapassar o corpo do paciente. Esse ponto, aparentemente difícil, é fácil na prática. Resulta da eliminação da força física, basta, pois, retirar o esforço corporal, que a luz flui naturalmente e atravessa o corpo do paciente com relativa facilidade. Quem consegue na prática ministrar Jorei de acordo com esse preceito, obtém resultados altamente satisfatórios, alcançando curas rápidas. Nos casos em que não estiver ocorrendo um efeito positivo como resultado da prática do Jorei, é preciso verificar cuidadosamente se não está sendo empregada a força física na canalização da luz. Eu mesmo sempre presto muita atenção a esse ponto. Quando o problema não se resolve com relativa facilidade, acho estranho. Verificando a causa, descubro que estava colocando esforço físico. Portanto, cura-se muito bem e com rapidez quando o Jorei for canalizado sem apego, sem o uso da força, como ministrante no estado de plena concentração, permanecendo apenas como um instrumento da vontade de Deus. Terceiro princípio: palma da mão parada e relaxada. Antigamente, quando se ministrava Jorei, sacudia-se a palma da mão. Hoje, não se usa mais esse processo, porque supõe um emprego de força. Agora, a palma da mão deve ficar parada e relaxada, um pouco encurvada, nunca forçadamente esticada. Quarto princípio: duração do Jorei. Alguns relatórios mais antigos dão conta de que, para se obter uma cura, eram ministrados de 2 a 3 horas de Jorei cada vez. Essa atitude não é correta. A duração de cada Jorei não deve ultrapassar 30 minutos. Se o ministrante achar que não está conseguindo um resultado eficaz, com certeza está colocando muita força física na canalização do Jorei. Precisa, pois, dedicar mais atenção a esse ponto. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Eu vou falar só um pouquinho nessa parte da força. Me chama aqui, ele fala diversas vezes, nesse ensinamento, de não colocar força. Então, a gente tinha que, acho que, de quem é a luz? É de Meishu-san. Ele que tinha a bola de luz, então a luz vem dele, o Jorei é ele que está fazendo. Nós somos o quê? Só instrumentos, né? Então, se a gente tentar imaginar
pegar uma caneta. A caneta é o que pra gente? Um instrumento. E ela serve para quê? Para escrever. Então, quando a gente pega uma caneta e começa a escrever, é a mesma coisa quando Deus utiliza a gente para ministrar Jorei. Mas se a caneta começar a querer escrever, botar força e não deixar a sua mão agir para escrever o que você quer, é a mesma coisa que a gente faz com Deus. A gente fica pondo força como se nós estivéssemos curando a pessoa, fazendo a luz. Não é assim, não pode ter força. Instrumento não se mexe, não faz força. Então, não só no sentido físico, principalmente ficar muito duro fazendo, né, querendo curar a pessoa, não. Pode reparar, quanto mais você fica preocupado, somente quando a pessoa está com dor, está com um estado assim muito mal, você fica preocupado que quer que ela melhore. Não tem que se preocupar, só levanta a mão, fecha o olho e entrega na mão de Deus. Aí é Deus que vai atuar, é Meixo Sama que vai canalizar. E realmente o resultado é diferente, experimenta fazer isso. Então, quando não tiver, está fazendo Jorei, a pessoa continua a passar mal, gemendo, não tem resultado, é porque você está preocupado com a pessoa, você está pondo força, você está querendo você curar a pessoa. Meixo Sama chega a falar que tem que imaginar que a pessoa é um inseto. Não pode ter sentimento ligado. Ou de amor, eu quero curar. Não. No Jorei não é para ter sentimento. É tipo assim, quando você faz oração, sim, você pede para Deus, imbuído com aquele sentimento que gosta da pessoa, quer que ela melhore. Ou mesmo que não conheça a pessoa, está rezando por alguém, você está com aquele sentimento. Mas no Jorei é diferente. Você é só instrumento, ele vai atuar através de você, se você não atrapalhar. Então, vamos verificar agora, quando não está melhorando, é porque, presta atenção, você está ou com pensamento de querer curar, ou está fazendo força com o braço. Então, a gente tem que reparar nisso, né, para ter um Jorei mais eficaz, né? Eu sei que o Jorei é a atuação, né, é fogo, água e terra. Terra é o espírito do ser humano, é o corpo do ser humano. Então precisa passar através dele para a luz, é a trindade, né? A força que se torna essa luz que cura. Então, para acontecer isso, a gente tem que estar com esse sentimento. E procurar também não ficar pensando em nada, nem na pessoa, nem no que vai fazer depois, porque o pensamento vem, mas procurar esvaziar a mente, ficar tranquila. A Meixo Sama fala como se estivesse cantarolando, né? Mas também não é para cantar, nem pensamento. É um estado realmente de não pensar, né? Porque o reverendo Noro Nakarashi falava que quando a gente está meditando, a pessoa fala está concentrado. Concentrar é você pensar em algo, né? Meditação é nada, é tentar esvaziar a mente. É difícil. Quando vê, você já está pensando, né? Mas aí, fala, opa, não é para pensar em nada. Aí relaxa, tenta não pensar em nada, e aí a luz vai fluir. Você vai perceber como a luz aumenta, você sente, você começa a ficar com calor, a pessoa começa a ficar com calor, e a pessoa começa a melhorar. Se você olhar o rosto da pessoa, ela já está diferente. Então é importante a gente obter resultado, né? Senão, se a gente vai ministrar Jorei e a pessoa não melhora, ela não vai voltar para receber Jorei. E na maioria dos casos, o Meixo Sama fala que é a gente que não está fazendo direito. Precisa se aperfeiçoar. Então, por isso é tão importante ler ensinamento, né? No ensinamento, como foi lido hoje, a gente acaba descobrindo isso, né? Se você ministra Jorei, mas não estuda o ensinamento, você não sabe disso. Vai ser difícil alguém vir falar para você. A não ser que você pergunte, olha, como é que faz para ministrar Jorei? Mas tem gente que também não pergunta. E aliás, não precisa nem perguntar, é só abrir o ensinamento e está tudo lá. Aí tem gente também que eu gosto, e eu tenho feito isso ultimamente, uma maneira de dedicar, porque eu sei que o livro físico, né, quase ninguém pega. Agora é tudo no celular, então eu tenho mandado alguns ensinamentos para algumas pessoas. Quem está aqui, está recebendo,
Não importa se já leu em outro lugar, gente. Tem gente que fala assim, eu já li esse ensinamento. Eu li ontem. Não importa. No momento que tu abriu, está ali o ensinamento, leia de novo. É o mesmo, não faz mal, leia de novo. É uma maneira de que você parou e pegou no celular, você leu. E o que o ensinamento faz? O ensinamento desperta a alma da gente. Aí a gente começa a dissipar aquela nuvem que fica ao redor da alma e não deixa a gente ter sabedoria. Então, quanto mais lê o ensinamento, mais sabedoria vai adquirir. Então, não importa se já leu 1, 2, 3, lê de novo. Se veio o mesmo ensinamento, não é esse negócio de troca, né, de figurinha. Leia quantas vezes você tiver contato. Por isso a importância. Está no celular, leia no celular. Está perto do livro, pega o livro e lê. Habitue-se a acordar, fazer oração e ler o ensinamento. Se tiver tempo, meia hora ali lendo. Meia hora lendo. Se não tiver, lê pelo menos 2, 3 páginas. Aí, antes de dormir, se conseguir também, faça a leitura. É um hábito que vai se criando, né? Porque se não tiver hábito, não vai fazer. Tudo, o pessoal fala, vida corrida, né? Mas a gente for perceber, né? Não é as coisas que estão corridas, é a gente que não está bem. A gente está com a cabeça muito ruim. Porque, na verdade, hoje a gente tem todas as facilidades do mundo, que não tinha muito tempo atrás. A gente tem um celular na mão que faz tudo. Não precisa nem levantar da cadeira para fazer qualquer coisa, quer pagar uma conta, quer verificar alguma coisa, tudo está na mão. Então, que falta de tempo é essa? Quer comer, não tem tempo de fazer comida, liga para algum lugar e pede comida. Sentada no sofá, controle da TV faz tudo. Então, que falta de tempo é esse, gente? As roupas agora, a maioria não precisa nem passar. Mas o pessoal vive falando, não tenho tempo, estou corrido, muita coisa para fazer. Mas é a gente que não está bem. Se a gente começar a ler mais ensinamento, a cabeça começa a melhorar e sobra tempo. Não precisa viver muitos anos. Dá para se fazer muita coisa em pouco tempo. Porque tem gente que vive muito e não faz nada, não fez nada. Porque vive falando que não tem tempo. Né? Então é isso que a gente tem que começar a entender. A leitura do ensinamento é muito importante. É ali que a gente vai aprender como ser um instrumento melhor para a instrução. Não só para ministrar a lei, mas também para divulgar o ensinamento. Para falar de algo tão maravilhoso que é a maneira de viver diferente. Uma nova civilização. Uma maneira de pensar diferente, de ver a vida diferente, compreendendo o mundo espiritual. É isso que muda na vida da gente. É isso que muda muito. Quando várias pessoas estão aí só falando de remédio, trocando receita, preocupada que tem que ir no médico, ficar horas sentada lá, a gente não pensa em nada disso, a gente não passa por isso, gente. É maravilhoso. É maravilhoso não ter essa preocupação. Muita gente preocupada não sai na rua porque acha que vai ser assaltada, quando a gente já entende, se assaltar a gente é porque tem mácula, tinha que limpar. A gente ri, mas de verdade muda quando você tem compreensão. Se você está dedicando, sendo instrumento de Deus, cumprindo a sua missão, você vai ter a proteção de Deus. Se era para acontecer algo ruim, Deus protege. Não é que quem não é messiânico não tem proteção, é que quem não dedica e cumpre a missão não tem proteção. Pode ser de qualquer outra religião. Se não estiver dedicando, é isso que acontece. Não está ligado com Deus, não está segurando no cordão. Ele chama cordão da salvação, tem que estar agarradinho. Tanta coisa que está acontecendo com tanta gente, não é? A gente não tem que achar que o que acontece com os outros não vai acontecer com a gente, mas pelo menos não fica preocupado. Quando acontecer, estava vivendo, sem preocupação. Se tinha que acontecer, aconteceu. E tem que aceitar as coisas como elas se apresentam para a gente.
que aí passa mais rápido, você consegue se levantar de novo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada.